Boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu tirar o microfone, vocês me escutam? Ah, eu vou ter que usar o microfone pela filmagem. Desculpa. Eu detesto a minha voz no microfone, mas tudo bem. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Vocês estão com sono? Depois de quarto dia de evento, né, todo mundo morrendo já. Mas vamos fazer um esforço, porque a motivação dessa palestra não é colocar textos longos, não é colocar textos chatos, nem passar um monte de comando que não faz sentido. Vou dividir um pouquinho aqui os meus sentimentos com o Git aí com vocês. Então, peço que vocês fiquem acordados para a gente poder fazer alguma coisa mais interativa. Só me apresentar aqui rapidamente. O meu nome é Anneli, tá? Não é Haneli, não é Aneli, não é qualquer outra coisa. Se você não conseguir falar Ana, ele pode falar Ana, a tia, menina da Red Hat, qualquer coisa assim. Eu trabalho de consultora hoje, tá? Eu trabalho com Midor. E eu gosto muito de café e Pokémon, então se alguém gostar de jogar Pokémon, vamos jogar aí, vamos trocar uns Pokémons. E eu também aceito café, se vocês tiverem. Vamos lá, o que a gente vai conversar hoje aqui, né? Bom, eu gosto de conversar um pouco... passar uma agenda rápida, na verdade, do que nós vamos falar para que nós estejamos alinhados no mesmo pé e não quebremos a expectativa de ninguém. Então, eu quero mostrar para vocês hoje por que controle de versão é uma coisa importante. Pode parecer um ponto óbvio, mas tem muita gente que não tem a noção ainda de como que isso é uma coisa importante se você não trabalha sozinho. Até para quando você trabalha sozinho é importante. Vou passar a história muito rápido aí do Git. Primeiros passos com o Git. E para onde ir depois que você aprendeu, de fato, o básico, tá? E a gente vai ver aí umas fotos e GIFs engraçados, né? Eu gosto de colocar aí para quem está dormindo acordar um pouquinho. O que a gente não vai ver nessa palestra? Então, se você é um usuário avançado de Git, já teve algum contato, já trabalha há 3, 4 anos com Git, não. Essa palestra provavelmente não é para você. Nós também, assim, não vamos ver nada dentro do detalhe. Eu vou passar um manual... Tá, de coisas que funcionam para mim, eu queria dividir aí com quem está começando. E também a gente não vai ver texto chato aqui, porque, sei lá, dá sono e todo mundo está cansado. À primeira vista, né, talvez vocês tenham olhado no painel e pensado assim, mais uma palestra sobre Git, né, que saco. Por que eu decidi mandar essa palestra aqui para o Feasly? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para aprender as coisas, eu não sei vocês. Mas você já se pegou falando assim, você começou a ler um livro técnico e falou assim, cara, como eu sou burro. Você já teve sentimento? Fala aí comigo. Tipo, você lia 5 vezes o mesmo parágrafo e não entrava na sua mente. Mas, eu sou muito burro, cara, não é possível. Calma, não é que você não é burro. No Brasil, e geralmente, às vezes, o pessoal técnico, eles têm muita dificuldade para se expressar. Então, eu já fui professora, então eu sei que para você ensinar alguma coisa para alguém, você tem que estimular, e de preferência com alguma coisa que a pessoa conheça. Aí o cara vai tentar te ensinar Git falando de tipo, uma parada que você também não conhece. Ele vai tentar falar de branch. Cara, calma aí, o que é uma branch? Tipo, eu quero que você me explique com alguma coisa que eu, mortal, entenda. Então, não adianta você explicar o que é Git falando toda a parafernália técnica do Git. Tá? Então, essa palestra é para ensinar pessoas mortais, ou pessoas que têm dificuldade, como eu tive muita dificuldade, para aprender Git. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu vi muitas palestras de Git nessa época que eu estava tentando aprender, que foi lá para 2009, 2010. E eu via palestras, assim, o cara passava uma receita de bolo, ou explicava, passava comando, mas quando eu ia usar, eu não sabia. Ou seja, eu sempre via muitas palestras de coisas que não funcionavam. Então, isso começou a me irritar. E daí foi por isso que eu montei uma palestra de alguma coisa que eu sei que vai funcionar. Vocês são desenvolvedores de software? Na maioria, sim, né? Beleza. Você está lá no emprego novo, tá? Você chegou ao seu primeiro dia, o projeto já está andando, e aí o pessoal da empresa te dá uma máquina. E fala, pô, amigão, hora de você começar a trampar. Às vezes você se sente um pouco perdido, né? Mas o que você faz para você conseguir trabalhar? Vamos lá, é uma pergunta óbvia. No seu primeiro dia da empresa, você chegou, pegou a sua máquina, o que você vai fazer? O projeto já está rolando. Alguém fala aí, alguém grita aí. O que você faz? Oi? Oi? Pergunta como funciona. E o cara vai te dar uma explicação geral. O projeto usa Java, tem tantos CRUDs. O cara vai te dar uma explicação assim.
Mas o ponto é, né, para você exercer a sua função de programador que desenvolve, se o projeto já está andando, alguém vai ter que te fornecer o código-fonte, beleza? Isso é óbvio. Vamos lá. Como você obtém esse código-fonte? Como, gente? Fala comigo, senão eu vou ficar deprimida. Não, por exemplo, você tem um fonte e eu vou trabalhar no fonte junto com você. Como que eu pego fonte? Pendrive! É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Passa o projeto aí. Beleza! Tenho minha máquina, tem a tua máquina, o que a gente vai fazer? Pendrive! Pega dessa máquina e joga para outra máquina. Beleza? Vocês já fizeram isso na vida de vocês, né? Muito, muito. Pessoal, pendrive é uma coisa que funciona para você compartilhar código? Funciona? Sim, funciona. E o legal do pendrive é que é rápido, né? Você abre a sua mochila, aí você simplesmente pega o pendrive aqui e vai distribuindo para a galera. Qual é o inconveniente do pendrive? Tem algum inconveniente? O quê? Sincronização é um problema, né? Na verdade, vamos analisar esse problema mais embaixo. O pendrive, ele é um casal monogâmico, né? Funciona bem numa interação ponto a ponto, onde você tem duas máquinas aí para trocar código. Quer ver complicar o mínimo possível? Né? Você tem isso daqui, e aí surgem mais dois indivíduos para trabalhar no seu time. Beleza? Só de surgir mais um indivíduo, que seja. Como faz? Você vai ter que ficar ciclando o pendrive, e o cara usa o Windows, aí ele vai colocar vírus no seu pendrive. Não, brincadeira. E aí surge, né? Como que você resolve esse problema? Vamos lá, ideias. Fala comigo, gente, porque eu sei que já aconteceu com vocês. Põe tudo no endereço só. Mentira, inventaram um protocolo chamado SMP. Conhece SMP? Já ouviu falar de SMP? Sim, não? Não? Sincronização manual de pendrives. É o protocolo SMP. Vocês já sincronizaram arquivos manualmente no pendrive? Fala que não. Pegou um pendrive, aí o outro cara adicionou mais uma coisa no pendrive, aí o terceiro cara adicionou uma coisa no pendrive, voltou para o primeiro, que copiou a versão nova. Vocês já fizeram isso? Eu também fiz, principalmente na faculdade. Uma várzea total. Esse protocolo aí, que eu, brincando, aí chamei de SMP, sincronização manual de pendrives, ele não parece uma coisa legal. Tá? Dá problema de várias origens e, enfim, chega a ser desapontador, aí, às vezes, o resultado final. Né? A galera sobrescreve um arquivo que não poderia. Então, não é bem interessante. Tá? A nossa amiga ali, como que é seu nome? Josmari. Ela falou assim, põe no endereço local. Acho que ela quis dizer para compartilhar o projeto pela rede, certo? Faz um NFS, alguma coisa assim. Tá? Põe no endereço central e todo mundo que tem acesso à rede interna vai poder acessar o projeto. Tem algum inconveniente sobre isso daí? Funciona? Se alguém fizer caca, dando-se tudo. É o primeiro ponto, né? Eu faço o backup. Vamos lá. A ideia de compartilhar um projeto pela rede, tá, pessoal, ela é muito antiga. Né? Na verdade, ela surgiu antes de você compartilhar isso daí pelo pendrive. Tá? Já tem há muito tempo. Basicamente, então, você elege uma máquina aí para você colocar o seu projeto e todo mundo vai poder acessar essa máquina. Tá? Isso aí funciona, tá? Se você tem funcionários confiáveis, se você sabe que eles não vão fazer caca, isso daí vai funcionar muito bem para você no quesito de todo mundo obter o projeto. Tá? Então, todo mundo vai poder obter essa cópia sem ter que ficar usando aquele protocolo de passar manualmente um pendrive para todo mundo. Só que, ok, pode funcionar e todo mundo tem acesso rapidamente ao código e tal. É lindo, maravilhoso. Você tem usuário A, B e C. Nossa, eu odeio esses cliparts.
E aí, vamos supor, né, que todo mundo tem uma cópia, nossos 3 colegas aí, desenvolvedores, estão trabalhando no projeto. Nosso primeiro desenvolvedor aqui tem um arquivo chamado lol.java, e o segundo desenvolvedor vai trabalhar em whatthefuck.java. Tá? Até esse momento, esse tipo de serviço aí compartilhado pela rede, ele vai funcionar bem? Cada um trabalhando uma coisa diferente, os caras colocam lá no servidor, tal, sem problema nenhum. O problema é que nosso terceiro usuário ali, ele também vai ter que trabalhar no lol.java. E aí? Alguém consegue ver um problema que vai rolar aí? Fala para mim, gente. Espera aí, vamos passar um por um aqui. Coloca o projeto numa pasta para cada desenvolvedor, tem sua pasta pessoal com uma cópia do projeto e tem uma pasta com o projeto ok. Aí tem um pobre coitado que fica vendo o que os caras estão fazendo e atualizando a pasta com o projeto final. Alguém gritou estagiário, essa mancada. Alguém mais com alguma solução brilhante? Pessoal, como que é seu nome? Luiz? Luiz é uma solução muito boa, né? Cada um tem sua pasta, e daí você cria uma outra pasta que vai ser a pasta do projeto original, final, né? Projeto final, projeto produção. A gente tem aquela pasta, projeto produção. E, pessoal, tá bem, você vai pôr o estagiário para fazer lá. Os estagiários da sala que me perdoem, mas quando eu era estagiário eu fazia tanta caca. Dá para confiar de você deixar um estagiário? Não, aí você fala, deixa 2. Um faz, outro revisa. E calma lá, né? Sempre que você está trabalhando aí com processos humanos no meio de código, a gente sabe que uma hora ou outra vai dar problema, né? Aí vai aparecer aquele comentário que o cara esqueceu de tirar do código, aí vai para a produção, console.log Ronaldo. Esses logs aí que não eram para ir, uma funcionalidade que está desatualizada, apesar do sujeito ter atualizado, tá? Já aconteceu com vocês, não já? Você falou, nossa, eu tenho certeza que isso está em produção. Não, não está. Não está em produção. Então, ok, compartilhar pela rede, aí, como muitos de vocês citaram, é um método prático, mas é um método susceptível a falhas humanas. Você vai acabar, no final das contas, num problema parecido com o do pendrive, a sincronização. Tá? Porque você vai ter que fazer isso no braço. E a conclusão que nós chegamos aí é que nenhum desses casos, seja pendrive, seja rede, seja HD externo, né, parece ser uma boa ferramenta para você organizar o código numa equipe. Tá? E hoje, a não ser que você trabalhe sozinho, mesmo que você trabalhe sozinho, né, eventualmente alguém vai querer ter acesso ao seu código e tal, é complicado para você compartilhar o código. Tá? E sim, é normal 2 pessoas ou mais trabalharem numa mesma funcionalidade. Então, alguém tinha que pensar numa forma de como resolver esse problema. Deveria rolar uma evolução aí natural nessa questão de como lidar com repositórios de código. Tá? Talvez vocês já conheçam, né, qual foi a evolução natural da rede do pendrive. Oi. Dropbox. Calma. Antes do Dropbox aí começou a surgir umas outras ferramentas. CVS. Lembra do CVS? Quem trabalhou com CVS? Não muitos de vocês. Nessa mesma linha do CVS, né, surgiram outros, né, controle de versão. Tá? Alguém conhece um outro bem famoso, bem parecido com o CVS? SVN. Quem trabalhou com SVN? Muito mais gente aqui trabalhou com SVN do que com CVS. Vocês foram felizes na vida, porque trabalhar com CVS é masoquismo. SVN. Quem nunca ouviu falar de SVN? Vamos lá, vamos conversar, vamos explicar o que é a ideia do SVN. Os caras viram, né, que compartilhar pela rede era um ponto complicado, porque você teria que fazer uma seleção aí para não dar conflito de arquivo, né? Se 2 pessoas modificarem, para uma coisa não sobrescrever a outra e tal. Então, basicamente, a ideia do SVN é fazer um compartilhamento pela rede mais aprimorado, com alguma inteligência, né? Você tem um servidor que vai mantendo as versões do código, ele tem versão 1, versão 2, versão 3, tá?
E aí, quando você quer que alguém pegue a cópia desse código, essa pessoa acessa o servidor, ou seja, é um ponto centralizado, igual na rede. Tinha uma máquina com IP que todo mundo pegava o código de lá. Tá? Então, você vai poder pegar o código dessa máquina, mas quando você for mandar código para essa máquina, ela vai olhar algumas coisas de forma automatizada. Ah, você está numa versão atrás, e se você está numa versão atrás, pô, você não pode jogar uma versão na frente, tá? Senão vai dar conflito. Tudo bem? Essa lógica é bem simples, né? Então, vamos supor aqui que o SVN está na versão 4, tá? Aí eu peguei uma cópia da SVN. Que versão que eu vou estar? 4. Tá? A Luan também pegou uma versão lá do SVN. Que versão que o Luan vai estar? 4. Tá? Eu fiz uma alteração, mandei a minha alteração para o servidor. Quando eu mandei a alteração para o servidor, ele vai incrementar essa versão. Ele vai cair na versão 5, supondo que vai subir de 1 em 1. Agora, se o Luan fizer uma modificação depois de mim, e se ele mandar lá para o SVN vai deixar ele mandar? Não, porque ele vai estar na versão 4, então mandar uma versão 5. E eu já mandei a versão 5 do servidor. Então, o que o Luan vai ter que fazer? Esperar para mandar, ele vai ter que puxar o meu update, tá? Aí ele vai atualizar a versão dele, aí ele vai juntar o que eu modifiquei com o que ele modificou e vai mandar uma versão 6 para o servidor. Tá? Essa é a ideia do CVN, que é a mesma ideia do CVS. Tá? O que mudou de um para o outro, basicamente, foi os comandos e algumas otimizações aí para ele trabalhar de forma mais inteligente, né, no caso. Então, da mesma forma, todas as máquinas aí da minha empresa vão poder se conectar com esse servidor e vão poder ter aí o seu repositório de código. Tá? O SVN, pessoal, para quem trabalhou, é um negócio legal, vocês gostaram? Sim, não, mais ou menos? Sim, na média, sim, ele funciona aí para muitas situações e ele ajuda, né, com essa questão de você não sobrescrever o update de alguém. Certo? Ele ajuda a fazer esse merge geral do conteúdo que vai ter no seu repositório através desse versionamento. E ele mantém o código centralizado, né, diferente do pendrive, ele é um local centralizado aí para você poder obter o código. Né? E ele versiona as coisas de uma forma bem fácil e intuitiva. Né? Então, com esse SVN, o pessoal falou assim, nossa, problema resolvido. Pô, não começou a rodar o GIF aqui. Agora sim. Problema resolvido, né? Não tem mais para onde evoluir. Eu vou viver feliz e contente com SVN para o resto da vida. Existe algum problema com SVN? Não, é perfeito. Sim. O que existe de problema? Muita gente trabalhando no SVN pode dar problema? Pode. Tem mais problemas com SVN? Tem. Vamos lá. Um problema que acontece muito com o SVN e deixa muita gente estressado é a questão de dar conflito em arquivo. Tá? Vamos supor que aquela situação do lol.java. O cara alterou, lá no comecinho da classe lol.java, ele mexeu em uma coisa, por exemplo, eu fiz essa alteração, e o Luan alterou um negócio lá no final da classe. Você concorda que não é para dar conflito nisso? Nós mexemos no mesmo arquivo, mas em locais diferentes. Não deveria dar conflito. Né? Agora, o SVN não tem tanta inteligência para inferir. Então, às vezes, ele vai barrar alguma coisa porque duas pessoas mexeram no mesmo arquivo. Tá? Essa é uma parte bem irritante do SVN. Uma segunda parte irritante do SVN. Ele costuma criar uns arquivos temporários .svn. Tá? Que são aí a raiz do gerenciamento da inteligência do SVN. Vocês já tiveram problema com esse arquivo .svn? Já teve problema com isso? Vamos falar desse problema um pouco depois. Mas essa solução essa questão de conflitos, né, que dão entre os arquivos, mostra que o SVN não tem uma inteligência muito alta na hora dele juntar as alterações e tudo mais. Então, isso é estressante. Tá? Um segundo problema. Vamos pensar num cenário aí um pouco mais agressivo. Vamos pegar alguém aqui da plateia que eu ainda não falei. Você de boné, como que é seu nome? Alan. Vamos supor o seguinte, isso é bem comum de acontecer. O Alan é meu chefe, meu supervisor aí, e eu estou trabalhando em um código. E o Luan trabalha aí no mesmo time que eu.
Vamos supor que o Alan pegou aí o código do repositório, tá, e começou a desenvolver uma alteração, mas ele não pode commitar ainda. Tá? E aí vamos supor que eu peguei um repositório, uma cópia do repositório, estou trabalhando numa outra coisa, e o Luan, olha só que doido, o Luan precisa trabalhar com uma parte da minha alteração, tá? Aí eu mando para o repositório. Mas o Alan não pode mandar para o repositório ainda. E o Luan tem que trabalhar, então, com um pedaço da minha alteração e com um pedaço da alteração do Alan, que ele não pode subir para o SVN ainda. Ou seja, o Luan vai precisar diretamente de uma cópia do que o Alan está fazendo. Como que você faz? Como que você resolve esse problema? Você já teve esse problema, né? Quando é uma feature muito longa, que o cara não pode subir para a SVN ainda, mas alguém tem que continuar e fazer algum braço da feature. Conhece essa história? Como que o SVN resolve isso? Cria outra pasta no SVN, daí sobe. Beleza, você até pode criar um outro repositório no SVN, só que depois você vai ter que fazer o merge dos 2 repositórios na mão. Então é pior você fazer esse tipo de coisa. Todo mundo conseguiu entender esse cenário? Se vocês não entenderam, o esquema está aqui, né? Como é que... perdão, é em outro slide. Mas a essência toda o Luan, ele vai precisar de um pedaço de coisa que está commitado no SVN e de um pedaço de alguma coisa que ainda não está no SVN. Tá bom? Que está lá na máquina do Alan. Pensa sobre isso um minuto, quem já usou SVN. Como é que vocês resolveriam isso? Sem fazer esse lance de criar 2 repositórios e juntar os 2 na mão. Porque isso é bem comum, o pessoal faz. Só que, de novo, se você fizer essa caca, você vai ter que juntar depois os 2 na mão. Né? Um outro problema que dá, no SVN, né, às vezes você está lá resolvendo, você está resolvendo a tarefa que você foi designado, e aí, às vezes você tem que interromper isso daí que você está fazendo para resolver um bug. Só que essa tarefa que você está fazendo vai ficar em aberto lá no SVN, né? Pô, mas eu tive que commitar, porque senão meu chefe ia me matar. Só que às vezes você não commita a tarefa inteira. Você commita um pedaço da tarefa. E aí, como faz? Como é que você interrompe? Né? Você quer que o seu chefe veja o que você está trabalhando, e você é obrigado a commitar, mas você vai ter que dar um gap entre a tarefa para resolver outro problema importante aí. Como que você faz isso na SVN? Tem jeito. Oi? Comenta o código. Lindo. É uma solução. Tem um jeito na SVN. Alguém sabe? Cria um branch para cada feature. Tem algum problema de você criar muito branch no SVN? O SVN é um saco, porque quando você cria um branch, o que é um branch? É uma cópia. Ele vai fazer literalmente hardcode de uma cópia no teu disco. E aí, se o projeto tem 1 GB, se você fez um branch, ele vai para quanto? Quase 2. Tá? Ele vai tentar comprimir alguma coisa. E aí, quanto mais branch você tem, mais o projeto vai crescendo. Né? Então, isso daí é complicado de gerenciar. Seguindo essa linha, né, dessa solução de criar os branches, você acaba tendo alguns outros probleminhas. Né? Esse aqui que eu queria falar. A pasta .svn corrompeu. Quem tem muitas branches, eu já trabalhei em um projeto que tinha 7, 8 branches, ganhou uma pasta, às vezes, corrompida. Alguém já teve o .svn corrompido? O que você fez? Você teve que arrancar. E se você perdeu alguma coisa, dançou. Dançou. Então, o SVN, apesar dele ser seguro, ele tem essas brechas, tá? E se você tem a infelicidade na sua vida de ter que usar o Windows ele é um cara muito ruim para gerenciar arquivo temporário, tá? E .svn é tudo arquivo oculto, /temporário, umas coisas meio doidas. Então, a chance de você ter o seu .svn corrompido é muito alta. Ainda mais se você usar um cliente tipo Tortoise, SVN. É legal porque é uma interface gráfica, mas assim, a chance de corromper é muito alta. E é verdade isso, tá? Quanto maior o número de branches, maior a chance de você corromper o .svn. Ou seja, se você corromper o .svn, né, sugestão aí como é que é o seu nome? Michel falou assim, apaga tudo, mas se você tinha uma alteração local, dançou. Tá? Se você não lembrar onde é que você tinha alterado exatamente, você dançou, você perdeu. Então, pessoal,
eu sei que o SVN ele foi revolucionário aí no quesito, ele é muito fácil de usar, muito fácil de trabalhar e muito fácil de entender. Um cara que nunca usou controle de versão, ele consegue facilmente usar os comandos do SVN, né? SVN checkout, SVN commit. Se o cara usa Eclipse, nossa, é só clicar com o botão direito lá, team, e subir as alterações, fazer um revert, né? Seja lá o que for, é muito fácil. Só que, com isso, né, se vocês amam avidamente o SVN, ficou claro que ele não é lá dos mais confiáveis. Um dos principais pontos de falha do SVN é essa maldita pasta .svn. Tá? Infelizmente, você vai cair em cenário que você tem que fazer branch, e aí você vai recursivamente cair nesse problema. Beleza? Sim? Certamente, então, nós precisaríamos de algo mais eficiente para poder trabalhar com o nosso código. Né? Então, eu jogo Pokémon, então tinha que ter um GIF de Pokémon aí. Voltando a 2005, né, um cara bem famoso, que trabalha aí com Linux, vocês já devem imaginar quem é, estava lá com o time dele e, sei lá, a galera falou assim, pô, a gente tem que inventar um jeito melhorzinho para manter o kernel do Linux, tá? Porque era uma várzea. O kernel do Linux, ele cai um pouco nessa situação que a gente descreveu aqui, né? Vamos supor que o Luan precise de um pedaço de código que eu comitei no SVN, e vamos supor que o Luan também precise de um pedaço de código que o Alan está fazendo e que não pode comitar. Certo? E como faz? O kernel do Linux é cheio de cair nisso daí, porque é muita gente trabalhando de forma remota e de forma não linear nas features. E o cara simplesmente não pode subir para o repositório, porque, às vezes, uma mudança no kernel, ele não tem certeza se vai quebrar a máquina de todo mundo ou não. Tá? Então, isso daí é complicado. Então, a tarefa de manter o kernel, ela é exatamente isso que, só colocando em imagem, né, isso que a gente estava conversando. Né? Às vezes, uma máquina ela vai ter que usar o repositório central, mas, às vezes, ela vai ter que partir do ponto que está um outro usuário. Né? O que você vai fazer? Você está mexendo no kernel. Né? Aí o seu amigo precisa continuar de onde você está, e não de onde o repositório está. Você vai mandar por e-mail para ele. Amigo, segue kernel em anexo. Não, você não vai fazer isso. Né? Não parece uma boa ideia, ainda mais o kernel. Aí o cara roda da kernel panic nele, ele vai querer matar sua mãe. Então, calma lá. Tinha que ter uma forma organizada. Na época, não tinha, tá? Não tinha nada que chegasse perto de fazer esse tipo de funcionalidade de uma forma efetiva. Né? Para esse tipo de funcionalidade que a gente está escrevendo aqui, vamos chamar isso aqui de controle de versão distribuído. O SVN não é um controle de versão distribuído. Ele está centralizado ali no servidor. Tá? Agora, repara que a partir do momento que o Alan, além dele ser cliente do SVN, ele está consumindo ali, pegando as informações para transformar o repositório dele local, ele está sendo o servidor de outra pessoa, fornecendo a fonte dele a partir a partir do snapshot dele, para que outra pessoa continue. Tá? Então, você tem um controle de versão que não pode atuar somente em um servidor, ele tem que enxergar múltiplas conversações e transações aí entre as máquinas. Tá? E foi nesse pé, então, que surgiu o Git. Tá? Foi a galera do Linux aí que está por trás da criação do Git. Eu não vou entrar em detalhes da história, mas é interessante vocês saberem. A problemática toda veio desse código gigante e monstruoso que é o kernel, e muita gente trabalhando dentro dele. Tá? Então, como foi citado aí, o SVN dá pau se tem muita gente trabalhando. E é verdade, dá pau. Então, alguém tinha que fazer alguma coisa mais eficaz, tá? Para poder lidar com tanta gente trabalhando em diversas funcionalidades diferentes ao mesmo tempo. Tudo bem até aí, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão, só falar. Vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar de Git ou teve algum contato com Git? Muita gente, ó, que bom. Quais as impressões de vocês sobre o Git? Alguém quer falar? Candidate-se. Ninguém, né? É horrível, não quero falar, foi traumático. Primeiras impressões sobre o Git, vamos ver se vocês se identificam. SVN é mais fácil. Essa frase é clássica. Quem se identifica com essa daí? Umas pessoas. Git é muito complexo. Se identifica com essa? Quem? Nossa, o Git hater aqui na frente de azul.
Você começou a usar Git e falou, cara, eu não sei mexer nisso. Alguém? É um número razoável de pessoas. E às vezes, né, você, sei lá, é a motivação inicial que a gente conversou aqui. Você pega uma tecnologia e fala, meu, eu sou burro, isso é tão difícil. Não. O Git, às vezes, ele parece tão traumático porque, num primeiro contato, você vai ver N fatores de uma vez, né? Command line, os comandos são bem diferentes do SVN, seu cérebro está acostumado a pensar de um jeito, e para o Git você vai ter que pensar de um jeito totalmente diferente. Porque, de novo, o Git ele vai trabalhar com controle de versão distribuído e não centralizado. Você vai ver novos conceitos, tá? Então, dica, né? Supere aí os seus medos, faça coisas... Experimente pensar de uma forma diferente, tá? O que eu vou passar aqui agora, nos próximos slides, são alguns primeiros passos e uma receita de bolo para você, pelo menos, poder pegar um projeto e trabalhar na sua empresa. Tá? E depois eu vou passar umas dicas do que você deve estudar em ordem. Mas eu acho que, se vocês entenderem por que vocês fizeram esses primeiros passos, vocês vão conseguir usar a Git para o resto da vida. E, no começo aí dos slides, eu falei que... Oi? Pasta.git. Te garanto que não é magia negra. Vamos lá, no final a gente até pode conversar sobre isso. Oi. Exato. E já era. Beleza. O que eu vou passar é exatamente a receita de bolo, explicar por que ela funciona e a lógica dessa receita de bolo. Acho que isso vai te fazer entender um pouco melhor. Vamos lá. Os primeiros passos do Git que você acha em qualquer lugar... eu preciso... né? Vamos pensar com racionalidade. Você está num projeto aí, num time. Então, você tem que obter uma cópia do projeto, você tem que receber essas alterações, você tem que fazer um merge das alterações, e depois você tem que compartilhar suas alterações. Não é isso que você pretende fazer para qualquer time? São esses 4 passos. Tá? Esses 4 passos do Git se resumem em 4 comandos. Né? Você tem que primeiro falar para a sua máquina onde é que está o repositório do Git, para você pegar esse código, com Git Remote Add. Depois, Git Clone, que é efetivamente o copy-paste. Né? É como se você fizesse um copy-paste no servidor. Tá? O Git Clone é um copy-paste lá no servidor. Depois... para você receber as alterações e fazer um merge dessas alterações remotas com o seu repositório local, Git Pull. E, por último, né, são esse trio de comandos aí, Git Add, Git Commit e Git Push. Tá? Esses comandos, alguns deles têm uma familiaridade com o SVN, para quem já trabalhou. Certo? Tudo bem? E esses comandos, nessa ordem, é o que você acha em qualquer site que você digitar tutorial Git no Google. Né? Você acha sempre essa trinca de comandos. Na verdade, se você foi testar esses comandos na vida real, pode ser que você tenha quebrado a cara. Né? Às vezes, quando você deu Git Pull, você pegou conflito, e aí você ferrou com sua pasta.git e você teve que clonar o repositório de novo porque você não sabia resolver. Isso é bem comum de acontecer. Tá? E aí é a hora que você fala, SVN é melhor, é mais fácil. Eu fiz todos esses comandos e ele ainda ferrou com o meu repositório local e tudo mais. Tá? A dica que eu dou, isso aqui pode até resolver muitos casos, mas quando você entra na questão de dar conflito, isso aí é uma caca. Tá? Então, eu queria passar aqui para vocês uma receita de bolo para minimizar esses conflitos. Tá? E aí, essa receita de bolo eu vou explicar para vocês ao longo dos próximos slides. Tá? Então, a ideia é que você faça o seguinte. Né? Você mexe no seu código, aí você vai rodar estes comandos aqui. Nossa, quanto comando! Que horrível! Mas acredita, se você fizer essa sequência, você vai reduzir pra caramba os conflitos que você tem. E, no final, eu vou dar até uma dica para você reduzir esse número de comandos. Tá? À primeira vista, isso pode parecer um inferno. Você fala assim, nunca vou usar isso, vou voltar para SVN. Mas calma, você não vai voltar para SVN quando você entender por que você fez isso. Faça as alterações. Bom, você é idiota. Mexa no código, programe. E
E aí, vamos lá. O segundo comando que estava listado lá é você mexeu, aí para tudo, faça um git checkout-b work. Que inferno de comando é esse? Vamos lá, se vocês trabalharam com Eclipse ou alguma outra IDE, vocês viram que vocês podem ter diferentes workspaces, né? Como se fossem áreas de trabalho. O Git vai te dar exatamente essa funcionalidade. Ele permite que você trabalhe em diferentes workspaces, tá? Então, vamos supor que você fez lá, você pegou a cópia local do projeto, tá? E quando você faz um git checkout-b, você tira uma foto do estado que você está trabalhando nesse projeto local, você tem uma foto solidificada disso daí, e vai para uma outra workspace, tá? De forma que esses espaços de trabalho são totalmente independentes. Tá? Então, se você fez essa transição dessa workspace inicial que está aqui, do lado esquerdo da tela, para essa outra aqui, elas não vão interferir uma no funcionamento da outra. Tá? Então, o que git checkout-b faz? Ele cria um novo snapshot, um novo espaço de trabalho, como você quiser chamar isso daí. Tudo bem, pessoal? Ficou claro até aqui? Git checkout-b cria um novo. Para que você está fazendo isso? Para separar os espaços de trabalho. Tá? Então, vamos lá. No Git, né, você pode alternar entre essas cópias, essas workspaces de trabalho. Isso aí não é uma cópia em disco, tá? É como se fosse uma fotografia mesmo. O Git sabe muito bem como gerenciar isso daí. Então, diferente da branch do SVN, isso não é uma branch de SVN. Git checkout-b cria duas workspaces independentes de trabalho, mas não faz uma cópia em disco. Tá? Vamos chamar essas cópias aí de snapshot. É como se fosse um snapshot mesmo. O nome técnico desse snapshot é branch. Tá? Então, branch do Git não tem nada a ver com branch do SVN. Não é uma cópia em disco. Tá? É simplesmente uma fotografia da sua área de trabalho. Ficou mais ou menos claro até aí? E o que tem que ficar muito claro é duas workspaces ou duas branches não interferem no funcionamento de uma da outra. Se você mexer no arquivo lol.java nessa outra cópia aqui, não vai interferir lá, a não ser que você mande interferir, mas a princípio não. Falando sobre branches, né, então assim que você copiar o projeto para sua máquina do repositório remoto, você vai ter uma branch principal. Essa branch costuma ser nomeada de master. Tá? O administrador do Git pode pôr outro nome, mas geralmente ela é a master. E quando você faz git checkout-b work, por exemplo, esse work é um nome variável. Você podia fazer git checkout-b, funcionalidade, blá, blá, blá. Você pode colocar qualquer nome ali no final. Tá? Você vai ter uma fotografia da sua branch master. Tá? E tudo que você for trabalhar nessa branch work não vai alterar na branch master. Tudo bem? Sim? Está desvinculado. Totalmente desvinculado. A sua branch work é um snapshot da master e não interfere nele. Tá? Você podia fazer, por exemplo, git checkout-b, lol, qualquer outra coisa. E aí, olha só que interessante. Você fez o git checkout-b work e você está no work, trabalhando lá, nesse espaço de trabalho. Do work, você ainda pode fazer um git checkout-b, lol. Você vai ter uma nova branch baseada em work. Lol é baseada em work. Tá? Tudo bem? Você entendeu que você está ramificando o seu trabalho? Sem interferir nesses caras? Isso aí é muito importante, tá, pessoal? É aí que está o poder do Git. Você não consegue fazer isso no SVN. Tudo bem? Não de uma forma intuitiva, né? E aí, vamos lá. Então, lembra desse comandinho, git checkout-b. Você vai criar branches com git checkout-b. Certo? Continuando aqui na receita, depois do próximo passo, que você mudou de branch, né, é você fazer um git add alterações. O que é o git add? É quando você fala para o Git assim, Git, olha só, essas alterações são importantes, elas são relevantes aí para o meu workspace, e eu quero que você passe a enxergar esses arquivos como coisas que serão versionadas. Tá? E depois, o quarto passo era fazer um git commit -m, passando uma mensagem. Esse passo ele é similar ao SVN. Tá? Similar porque você vai enviar essas alterações que você fez para um local. No caso, o git commit, ele não está enviando para o remoto. Ele está simplesmente na sua cópia local, criando
uma série de mecanismos para poder interagir com o repositório remoto e juntar essas alterações depois. Tudo bem? Git commit não é a mesma coisa que SVN commit. Não está mandando para o remoto. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. O próximo passo era você fazer um git checkout master. O que é isso? Git checkout é sempre referente a branch. Tá? O git checkout, sem o "-b", ele simplesmente vai transitar entre branches existentes. Você vai passar de uma workspace para outra, de uma branch para outra. Então, no caso, nós já temos a branch work, nós temos a branch master. Eu estou simplesmente trocando de branch. Tá? Na sequência, você vai fazer um git pull. Tá? O que é um git pull? Simplesmente, né, você tem os seus arquivos aqui na master e você tem que ver se alguém não colocou nenhuma alteração no servidor. Então, o que o git pull faz? Ele pega os arquivos, tá? Que estão remotos e leva para local. Não só isso, ele pega essas alterações e já faz um merge com a sua branch master. Tá? Pergunta. Onde foram feitas essas alterações? Na sequência que nós estamos falando. Naquele espaço de trabalho chamado work ou no espaço de trabalho chamado master? Master. Onde você fez as suas alterações? No work. Então, repara que o seu master está novinho, está zerado. Você não fez nenhuma alteração lá. Então, quando você pegar automaticamente do repositório remoto, você nunca vai ter conflito no master. Então, entendam isso. Branch master, a ideia do branch master é você manter ele intacto. Oi. Está dentro do work. Tem um backup no master? O work é a tua máquina. É a tua máquina. Perdeu. Mas a ideia é que você faça isso daí na sequência. Agora, pô, se você queimar, é tipo queimar na hora que você está editando um arquivo, sabe? Você está editando, você perdeu. A ideia é que você faça isso na sequência, tá? Todos esses passos em sequência. Então, a ideia, pessoal, mantenha o master limpo. O master é simplesmente para refletir de uma forma translúcida o que você tem remoto para local, beleza? Depois, git checkout. O que faz o git checkout? Alterna entre as branches. Depois que você pegou as atualizações lá do remoto, você volta para a branch work, tá? Com git checkout. E na sequência, você vai rodar um comando chamado git rebase master. O que é o rebase? Vamos lá. No Git, você tem duas formas para fazer merge, né, para sincronizar e para juntar aí as coisas que foram alteradas. Um é o merge e outro é o rebase. Cuidado que o rebase possui vários usos. Tá? E tem esse comando merge aí. A grosso modo, o rebase faz um merge inteligente. Tá? Grosso modo. É um merge muito mais inteligente. Então, aquele caso que eu falei, se eu mexer no começo do arquivo, o Luan mexeu lá no final, o merge não vai dar conflito, ele vai juntar certinho para você. Tudo bem? Quando o merge dá conflito, se você mexeu na mesma linha. Às vezes nem na mesma linha. Às vezes ele consegue ser até mais inteligente que isso. Agora, a pergunta que não quer calar é, por que eu tive que trocar de branch para fazer um rebase? Não podia ter feito tudo isso no master? Não podia ter feito isso no mesmo lugar? Não. Porque aí é que tá, vai entrar num ponto de Git avançado, mas trate isso como axioma. Só é seguro você fazer rebase em branch local. Se você fizesse no master, você ia fazer um rebase de uma coisa que é local com uma coisa que é remota, né? O servidor com a sua cópia local. Não façam nunca rebase em coisas remotas. Se você lembrar dessa regra, você nunca vai ter problema com o Git. Não faz remoto, galera. Se você fizer, vai dar caca. Então, se você não criar sua outra branch, né, você vai cair nessa situação. Você vai fazer um rebase de remoto com local. Tá? Trate isso como axioma. Depois, se quiser, a gente troca uma ideia de por que não pode fazer. Não está nessa palestra. Então, ia dar caca, né? E aí, pô, rebase com alguma coisa remota não rola. E aí, por fim, né, a chance de ocorrer um conflito com rebase é bem menor do que se você fizer o git merge. Tá?
lembra sempre disso. Eu estou repetindo essas frases nos slides para vocês não esquecerem. Rebase é um merge inteligente. Se você puder usar Rebase, você usa. Só faça Rebase em branch local. Lembra sempre disso, não esquece. Conflito, tá? Não deixa rolar conflito no master, deixa rolar na outra branch. Tá? Porque se você precisar de alguma cópia segura local, você tem sempre o master. Tá? Se você tiver que interromper o que você está fazendo para mergear e fazer uma outra coisa, você sempre tem uma cópia local atualizada e intacta. Tá? Então, trabalha sempre na branch work. Seguindo, volta para o master, tá? Do work que você fez o rebase, volta para o master. E aí sim, no master, você roda o comando git merge work. Toda a caca que tinha que acontecer no rebase rolou aqui nessa branch work. Você já arrumou os conflitos, já deu tudo certo, a branch já está redondinha. Tá? Então, o rebase é da master para o work. Depois, você pega o conteúdo da work, que já está redondo, não vai dar mais conflito, e joga de volta para a master. Tá? E, com isso, tendo essa consistência toda em cima da master, você faz um git push. O git push, sim, envia a alteração do local para o remoto. Tudo bem? Sim? E aí esse cara vai mostrar isso daí. Você pode complementar a receita apagando ainda essa workspace work que a gente chamou, porque você não está mais usando ela. Tá? Ela não é mais útil para você. Geralmente, você usa a regra de uma tarefa nova, você cria uma branch nova. Tá? Só para finalizar, onde que você consegue um servidor de Git? Você faz compra uma máquina e faz, ou GitHub, o Bitbucket, são dois serviços aí que podem te ajudar a trabalhar com Git, né? Ou de graça, ou pagando cerca de $12 por mês. Tá? E esses caras aí estão baseados em serviços cloud. Tá? Para finalizar, e controle de versão distribuído? Né? Onde é que entra isso? Como que eu faço isso daí usando o Git? Né? Lembra que no comecinho você tem que apontar lá onde é que está o servidor remoto? Você fez o comando git remote add, você passou uma URL para ele. Tá? Então, você passou a URL de um servidor aqui. Se você tem um outro servidor, né, você pode fazer git remote add do outro servidor também. Certo? E por aí vai. E isso vai dar margem para a gente falar de branch remota, para a gente falar de git revert, para falar de uma série de outras coisas que ficam como sugestão de próximos passos para vocês estudarem. Tá? Tem outras coisas importantes, git bisect, git blame, para você ver quem que fez a macaca, fazer uma hook. Todos esses outros passos aí que eu fiz, você pode criar um alias descrevendo esses passos. Tá? E você digita um único comando, ele faz os passos dessa receita de bolo de uma vez. Tá? Git config, para você deixar coloridinho, bonitinho. Tá? E, por último, dá uma olhada em ferramentas gráficas que você pode ter para usar se você não gosta de linha de comando. Tá? Bom, minha experiência pessoal com Git. Né? Depois de um tempo usando Git, eu não consigo mais voltar para o SVN. Eu fico chateada quando eu estou usando SVN. Bom, acho que a gente tem um tempinho aí para fazer pergunta, tem uns minutinhos. Eu só queria deixar a mensagem, né? Tenta olhar o Git com outros olhos. Essa palestra está disponibilizada no SlideShare, para vocês olharem com mais calma. Mas experimenta fazer essa receita de bolo que eu passei. Me fala se ela funciona ou não. Assim, ela é um pouco infalível para mim, sabe? O Rebase é um merge super inteligente, a chance de dar conflito é muito menor. Eu sei que são muitos passos, mas se você fizer isso várias vezes e aprender a criar um alias, que a gente chama, você vai reduzir isso daí para 1 ou 2 comandos igual no SVN, e aí você vai ter uma chance para desfrutar do poder do Git. Tá? Principalmente dessa questão de controle de versão distribuída. Certo? Bom, tá aí os meus contatos. Vocês têm alguma pergunta? Dá tempo de fazer uma pergunta, né? No caso, se eu vou lá no Git, eu pego uma versão do master e começo a editar, mas você também pegou a mesma versão e começou a editar, e você manda essa alteração antes que a minha.
ele faz esse controle de não deixar eu mandar a minha depois e ter conflito? Oi? É a mesma do SVN, tá? Mas a ideia é que você esteja trabalhando numa outra branch, ou esteja trabalhando em outra, e o nosso código final vá para o master. Tá? Mas ele não vai deixar você commitar se ele ver que está diferente. Pessoal, acho que fechou o tempo aí da palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar por aí agora. E aí sintam-se à vontade para perguntar, essa palestra está no SlideShare. E eu queria pedir encarecidamente para vocês darem uma chance para o Git. Ele é muito importante aí para quem vai usar um PaaS. A maioria dos PaaS hoje estão baseados em Git. E as empresas estão adotando esse cara pela flexibilidade que ele tem, certo? Qualquer dúvida é só mandar um tweet, mandar um e-mail, que a gente pode conversar melhor sobre essa tecnologia. Beleza? Valeu!